O mercado está sofrendo de uma alucinação coletiva, pelo menos isso é o que eu vejo na minha bolha aqui de YouTube, Twitter e Instagram. Todo mundo falando em alta, mas o pessoal está ignorando o principal, que é o que o preço está fazendo. Na minha opinião, o ciclo de alta do Bitcoin quebrou e o que a gente está vendo agora não é uma correção, mas é um teto de concreto que dificilmente o Bitcoin vai passar. Dá só uma olhada no que está acontecendo aqui no gráfico semanal. Essa linha laranja é a média de 100 semanas e essa linha amarela, meio alaranjada, é a média de 50 semanas. O Bitcoin rompeu nessa semana aqui, nesse candle semanal forte, ele rompeu a média de 50 semanas, segurou na de 100 semanas e semana passada não conseguiu voltar acima da de 50 semanas, essa semana está corrigindo novamente, lateralizando aqui entre essas duas médias e elas estão se espremendo cada vez mais com o preço aqui dentro, tá? Se a gente pega esse ciclo de alta, desde que a gente formou fundo, desde que a gente passou acima da média de 50 semanas, aqui atrás, a gente nunca voltou abaixo, né? A gente sempre teve acima da média, as correções paravam na média de 50 e voltavam a subir. Não foi o que aconteceu agora, né? Agora ele rompeu a média de 50 semanas, segurou na de 100 semanas. Depois de um bom tempo de alta, né? Depois de uma alta que saiu lá do fim de 2022, início de 23, durou até o final de 25, né? Então 23, 24, 25, 3 anos de alta seguido aqui do Bitcoin. E agora a gente perde a média de 50, segura na de 100. Isso já aconteceu antes? Pois é, isso já aconteceu antes algumas vezes, né? Olha só, o ciclo de alta aqui, o último ciclo, né? Aqui foi o caso do coronavírus, né? Que caiu, despencou, foi um cisne negro, digamos assim. Mas desde que ele começa a subir, as correções sempre seguram na média de 50 semanas, volta, sobe. Quando perde a média de 50, segura na de 100, testa de 50, despenca, bear market, né? E olha só, né? O que está acontecendo agora, exatamente o que aconteceu no último ciclo, tá bom? Se a gente pega aqui o outro ciclo anterior, olha só que coincidência, né? Mesma coisa, a média de 50 semanas aqui segura todas as correções do ciclo de alta. Quando perde a média de 50, segura na de 100, testa de 50, volta, despenca aqui, bear market, né? Então, 3 ciclos já que a gente vê esse padrão e o ciclo anterior a mesma coisa, né? Lá de 2013. Então, toda a correção do ciclo de alta segura na média de 50, quando perde a de 50, tenta segurar na de 100, quando perde a de 100, já era, né? Então, o que a gente pode tirar disso é que depois do ciclo de alta, perdeu a média de 50, praticamente o ciclo já está perdido. Nunca aconteceu da gente perder a média de 50 depois de uma alta, depois de um ciclo de alta, perder a média de 50, segurar na de 100 e voltar a subir. Nunca aconteceu isso. Todas as situações aqui que eu mostrei para vocês, depois que perde a média de 50, ele segura um pouco na de 100 e depois perde, né? Então, será que a gente de fato precisa esperar esse rompimento da média de 100 para cravar que a gente está em bear market, né? Isso aqui é só uma análise do gráfico semanal, né? Considerando aqui esses indicadores das médias. Mas o que me fez tomar a decisão realmente de ter vendido Bitcoin, começado a vender Bitcoin na verdade em 93 mil dólares, foi a Super Trend semanal. Se eu mostrar aqui para vocês a Super Trend, olha só, né? Aqui eu estou no gráfico da Bitstamp, que é um gráfico bem longo, né? Mostra desde 2012. Se a gente pegar todas as vezes que a Super Trend semanal virou para baixo, foi bear market, né? Praticamente todas as vezes. Ó. Ela virou para baixo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora seria a 8ª vez que ela vira para baixo. Das 7 vezes que ela virou para baixo antes, foi bear market aqui na primeira. Na segunda não foi bear market, né? Ela virou e marcou fundo no candle que virou e depois ela voltou a subir. Foi bear market na terceira, foi bear market na quarta, foi bear market na quinta, né? Ela despencou depois que virou aqui, não fiz esse fundo aqui, ela saiu, quando ela virou, né? Ela saiu aqui mais ou menos de 7 mil dólares e foi parar lá em 3.900. Aqui, essa aqui pode ser um pouco controversa, né? Porque essa aqui ela virou para baixo, depois ela virou para cima de novo, né? Não despencou depois que ela virou para baixo, mas logo em seguida ela praticamente virou para baixo no mesmo patamar e foi bear market, né? Então essa aqui seria um caso neutro, digamos assim, que eu consideraria essa primeira virada aqui como início de bear market, tá? Enfim, das 7 vezes, se você concorda comigo, 6 foram virada para bear market e uma não foi, né? Que seria essa aqui lá de 2013, né? Olha a diferença, né? Olha o tempo que faz isso, 12 anos já praticamente isso aqui aconteceu. De lá para cá, todas as vezes que a Super Trend semanal virou para baixo, foi bear market e aqui a Super Trend semanal virou para baixo, justamente na semana que rompeu a média de 50, né? Se eu coloco aqui as médias de novo, ó. Exatamente o candle que rompeu a média de 50 semanas foi o candle que virou a Super Trend para baixo, né? Virou a Super Trend para queda. E eu continuo achando que qualquer alta do Bitcoin acima de 93 mil, né? Por que eu falo 93 mil? Porque é mais ou menos aqui a mínima desse candle semanal, né? Quando ele perdeu a mínima desse candle semanal, ó, 93.200,
para mim esse aqui foi o trigger de saída, né? Eu vendi parte dos meus bitcoins aqui, lembrando que meu preço médio de bitcoin tá lá em 30 e poucos, 28 mil se eu não me engano, 30 e poucos mil, então meu preço médio tá muito bom. E eu já estava com muito lucro aqui em 93 mil, né? Então aqui eu realizei parte do lucro e o meu plano é, se ele voltar para tentar bater 100 mil dólares, eu vou descascar um pouco mais e assim por diante. Para mim, isso aqui só descaracteriza bear market se o semanal voltar acima da média de 50, tá? Eu não sou da opinião que precisa perder a média de 100 para confirmar bear market. Para mim agora o Bitcoin tem mais é que provar que ele está em bull. Então, para ele provar que ele está em bull, ele tem que fazer um pivô de alta semanal acima da média de 50 semanas. Aí talvez eu comece a acreditar em alta de novo, tá? Porque isso, como eu comentei com vocês, né, quando perde a média de 50, ele nunca voltou acima em um ciclo de alta. Então, se ele fizer um pivô de alta aqui, voltar acima da média de 50, eu passo a acreditar em bull. Até isso acontecer, para mim, é bear market. Talvez isso aconteça até com uma super trend semanal vermelha. Mas tendo pivô de alta semanal em cima da média de 50, aí sim eu vou acreditar em bull market. Então, um pivô de alta ali perto da região para romper os 100 mil, né? Romper os 97 mil, fazer um pivô de alta semanal aqui. Você pode falar, Fábio, mas você vendeu em 93 e você vai recomprar depois a 100 e pouco? Pois é, esse é o jogo, né? Esse é o jogo, não dá pra gente acertar todas. Mas então, se isso acontecer, eu vou comprar. Se isso não acontecer, eu vou aproveitar as altas para vender um pouco mais. E se perder a média de 100 aqui, né? De fato, perder a média de 100, talvez eu descasque um pouco mais da posição. Agora, tem também uma tese contrária ao que eu estou falando aqui. Se a gente pega aqui o gráfico mensal, é o que ainda não bate, né? Não crava que a gente está em bear, porque a gente está fazendo um fundo mensal aqui mais alto do que o fundo anterior. Se a gente pega aqui, a gente fez um 2-3 de compra mensal, né? Eu comentei isso com vocês no último vídeo. A gente fez aqui um candle 1, candle 2, candle 3 de compra, apesar de ser os 3 candles vermelhos. Fizemos um 2-3 de compra aqui. O candle desse mês de janeiro, por enquanto, né? Ainda falta 8 dias para fechar esse candle, mas por enquanto ele confirmou o padrão, né? Ele rompeu a máxima do candle 3 aqui. Então está confirmado, né? Já era para estar comprado aqui, seguindo esse price action mensal, era para a gente ter comprado aqui na região de 94.800 e não descaracterizou, né? Ele não perdeu o que seria o stop desse pivô, que seria aqui a região dos 80, né? Abaixo da mínima aqui do mês de novembro, né? Se você for mais conservador, seria abaixo desse fundo aqui anterior, na região dos 73. E além dessa formação de price action mensal para fundo, a gente está fazendo um fundo aqui acima do fundo mensal anterior, né? Então, ainda não temos topos mais baixos no mensal, não temos fundos mais baixos no mensal, pelo contrário, o mensal continua em tendência de alta, apesar da gente estar vendo, né, o que seria aqui linhas de tendência cada vez mais fracas, né? Se a gente pega aqui as linhas de tendência aqui marcadas pelos fundos, a gente vê que ela começa a arredondar, né? Ela começa a perder força, ficar cada vez mais horizontal, mas enfim, continua apontando para cima. E além disso, se a gente pega esse indicador aqui, que é um indicador interessante, tá? Esse indicador aqui do Bitcoin, que é a lei da potência do Bitcoin, né? Que ele tá, né? Ele não repinta, tá? Eu já revisei o código dele para ver se ele repinta, para desenhar essas linhas perfeitamente assim, ele não repinta. Então o Bitcoin tem respeitado muito esse indicador, essa região de fundo aqui do indicador, né? E aqui a gente está relativamente longe ainda dessa região de fundo. Então, poderia até confirmar a minha tese de bear market aqui se ele vier buscar o fundo. O fundo seria na região de 45 mil dólares, então tem bastante espaço para cair, para testar esse fundo, né? Mas ao mesmo tempo, esse ciclo de alta não chegou a entrar na zona vermelha, né? Que todo o ciclo de alta anterior entrou, esse aqui não conseguiu entrar. Pode ser, né, como eu comentei com vocês no último vídeo, que a característica do Bitcoin esteja mudando e essas altas exponenciais não aconteçam mais e o Bitcoin nunca mais volte nessa zona vermelha. Pode ser que aconteça, né? Mas ao mesmo tempo ele também está numa zona neutra, né? Não está nem na resistência nem no fundo aqui. Então, isso aqui, né, indica que talvez a gente possa subir mais no mensal, considerando também essa questão, né, dos fundos e topos mensais ainda ascendentes, tá? Mas como eu disse, né, a gente pode estar em bear market, a gente pode vir buscar esse fundo aqui do canal verde, mesmo sem ter ido testar a zona vermelha. E aí a gente está falando do Bitcoin a 45 mil dólares, né, uma queda de mais de 50%, não, praticamente exatamente, né, 50% com relação ao preço atual, né? Se a gente pega do topo até o fundo, seria uma queda ali de 65%, que é mais ou menos o que o Bitcoin costuma, né, corrigir nos bear markets. Eu acho que tem muita gente otimista com esse mercado e eu não estou vendo muito o porquê, né? Eu entendo os dados macroeconômicos, eu entendo as políticas pró-cripto que está saindo principalmente nos Estados Unidos, agora saiu no Brasil também. Entendo a questão dos ETFs, entendo toda essa parte fundamentalista, digamos assim, que suporta a tese de que o ciclo de alta pode continuar, que o ciclo de 4 anos acabou, mas eu estou vendo muito otimismo e não estou vendo esse otimismo refletido no gráfico. Para mim,
a gente já está em bear market, tá? Para mim a gente já está em bear market e ele precisa me provar o contrário, né? Ele precisa me provar que está em bull market para eu crer em bull market e não o contrário. Eu não acho que a gente tem que esperar confirmação para bear nesse momento. Acho que a gente tem que esperar a confirmação para bull. E se você quiser entender essa minha tese aqui, o primeiro vídeo que eu gravei sobre ela já faz quase um mês, é só clicar nele e tá aparecendo aqui do lado.